Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Ação Sustentável. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre tendências e inovações de boas práticas aplicadas ao mundo do agronegócio. E na edição de hoje, você vai conhecer iniciativas do governo do estado de São Paulo para ampliar as energias renováveis, reduzir emissões e também estimular o combustível de baixa emissão. Quem vai contar para a gente que iniciativas são essas é a subsecretária de Energia e Mineração da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a Marisa Barros. A Marisa vai aparecer aqui com a gente no nosso telão. Marisa, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado aqui o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, Felipe? Muito obrigada pelo convite à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística para conversar sobre uma agenda tão importante, né, para o Estado de São Paulo, para a sociedade Uhum. como um todo. Pois é, Marisa, para a gente iniciar aqui, a gente pode contextualizar um pouquinho sobre essas iniciativas, porque, pelo que eu vi, vocês estão aí com parcerias, inclusive internacionais, em relação a essas iniciativas. Bom, e pelo que eu vi, a Secretaria, ela assinou recentemente aí, inclusive, um memorando de entendimento com se eu não me engano, com a World Biogas Association. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é esse memorando e qual será o papel prático da WBA, né, nesse processo. Esse memorando de entendimentos, ele concretiza todo um trabalho que vem sendo feito no longo prazo, né? Quando nós chegamos aqui, nós olhamos para um planejamento do Estado, planejamento energético do Estado, olhando aí a mitigação de gases de efeito estufa. Então, nesse contexto, né, do compromisso do Estado de São Paulo junto às Nações Unidas, eh, com as campanhas Race to Zero e Race to Resilience, o Estado desenvolveu um plano de ação climática e um plano estadual de energia. Esses instrumentos, eles compõem a estratégia climática do Estado de São Paulo no que diz respeito à mitigação de gases de efeito estufa. E nesse contexto, olhando para o nosso planejamento energético, o biometano é uma das principais estratégias do Estado de São Paulo para mitigar gases de efeito estufa, né? Nós temos um imenso potencial de produção de biometano, da ordem de 6,4 milhões de metros cúbicos por dia. E aí, para você entender, a gente produz hoje menos do que 1 milhão de metros cúbicos por dia. E esse memorando de entendimento vem nesse contexto, para o quê? Para contribuir com o Estado para a gente alavancar esse potencial. É uma das medidas, não é a única, a gente vai conversar aqui sobre isso, mas esse memorando de entendimento vem trazer essa entidade internacional, que é uma das principais no mundo, para tratar de biogás e biometano, que por meio desse entendimento, desse memorando de entendimento, isso vai possibilitar que a gente desenvolva aqui no estado de São Paulo a aplicação de um modelo, de um framework, para identificar as lacunas que a gente ainda tem neste mercado de biometano e o que pode ser feito para destravar. Então, por exemplo, né, a infraestrutura é uma área que a gente precisa desenvolver. Então, quais são as melhores práticas, as boas práticas? Então, essa parceria vai endereçar, né, essa necessidade e vai ajudar a nos dar as respostas que o Estado precisa para alavancar esse potencial, tornar esse potencial em realidade. Você falou aí, né, sobre esse memorando e só para a gente entender, São Paulo escolheu essa associação internacional, a World Biogas Association, justamente porque ela é uma referência, então, ela entra de fato como uma parceira estratégica dentro dos planos da Secretaria. Exatamente. Olhando para o contexto internacional, que a gente não pode deixar de olhar, porque quando a gente fala em mitigação de gases de efeito estufa,
A gente está falando de uma questão global. A gente busca a redução de gases de efeito estufa para quê? Para conter o aquecimento global, para conter o aumento da temperatura no mundo. E aí, cada país, cada ente subnacional contribui com esse todo. Então, dado esse contexto global, a secretaria ela participa de fóruns internacionais. Então, essa parceria, por exemplo, ela foi construída no âmbito da COP que foi realizada em Baku. Então, lá em Baku, por meio das reuniões bilaterais, a gente consegue conhecer as oportunidades, fazer a conexão dessas oportunidades com as nossas demandas, as nossas necessidades e construir essas parcerias. Então, essa, por exemplo, foi uma parceria que foi construída, né, nessa COP, né, que é a Conferência das Partes, que discute a questão das mudanças climáticas e ali envolve todos esses atores é, que estão envolvidos na mesma questão. Então, essa foi uma parceria é, com, com essa associação, que é uma das principais, né, a World Biogas Association, a WBA, e que, por ela ter esse mesmo objetivo comum, estamos unindo os esforços para, nesse sentido, aumentar a participação do biometano na matriz energética de São Paulo e, portanto, na matriz energética brasileira e, portanto, no mundo. Muito bacana. E aí eu vejo também, estava lendo um pouquinho aqui antes da gente começar, que existe uma outra iniciativa muito importante também, que a Secretaria firmou, um acordo de cooperação técnica com a WRI Brasil. Um acordo aí, inclusive, que, se eu não me engano, trata de um certificado e garantia do biometano. Enfim, queria que você desse uma pincelada para a gente, explicasse um pouquinho também sobre essa iniciativa firmada com essa outra entidade. Ótimo, Felipe. No caso do certificado de garantia de origem de biometano, ele também é uma das alavancas para a gente desenvolver esse mercado de biometano, tá? Nos nossos estudos, então eu falei aqui do planejamento energético estadual, né? O São Paulo elaborou o primeiro plano estadual de energia de longo prazo, enquanto ente subnacional. São Paulo é o primeiro estado a ter um plano estadual de energia no Brasil, olhando para a mitigação de gases de efeito estufa até 2050. E, junto a esse planejamento, vem também os estudos para aprofundamento e detalhamento das ações, para tornar essa participação do biometano uma realidade cada vez maior no estado de São Paulo. E um dos estudos que a gente fez foi um estudo junto com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que por meio de consultoria especializada, nós mapeamos alguns gargalos, entre os quais foi relacionado a certificado de garantia de origem de biometano. E aí, nesse sentido, também conhecedores desta necessidade, nesses fóruns internacionais, para além das questões que foram mapeadas com a WBA, com quem assinamos um memorando de entendimento, também conversamos com a WRI. Então, a WRI vai trabalhar conosco nessa frente do certificado de garantia de origem de biometano. E o que é isso? Esse certificado ele vem ser um instrumento para que a gente consiga separar o atributo ambiental do biometano da molécula de biometano. Para que serve isso? Então, explicando, o biometano é uma molécula que, de acordo com as especificações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, pode entregar os mesmos serviços que uma molécula de gás natural. Qual é a diferença do gás natural e do biometano? O gás natural é de origem fóssil e o biometano é o de origem renovável. Esse certificado vem garantir a integridade ambiental desta molécula de biometano, vem garantir que este biometano é renovável, que este biometano vem de uma matriz
de uma matéria-prima renovável. Então, no nosso estudo, que definiu que identificou esse potencial de 6,4 milhões de metros cúbicos por dia de biometano, este potencial vem cerca de 80% do setor sucroenergético e 20% aproximadamente vem de aterros sanitários. Então, olhando para o setor sucroenergético, a gente vê um agronegócio que entrega para a gente hoje o etanol, que entrega para a gente hoje eletricidade e que pode entregar muito biometano. E trabalhar com esse certificado significa dar esta credibilidade ao biometano que ele é de uma origem renovável. E isso ajuda quem? O produtor, né, que vai ter um instrumento para melhorar o resultado financeiro e econômico do seu projeto, porque ele vai poder atestar que aquela molécula de biometano preenche todos esses atributos. Então, esse certificado de garantia de origem de biometano vem nesse sentido estimular a produção do biocombustível. Muito bacana. Ou seja, essa certificação ela é importante, então, para dar credibilidade também, para fomentar investimentos, né? É importante esse fomento à certificação, então. Sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu tenho uma indústria que ela consome gás natural e ela quer declarar no seu inventário de emissões que ela está usando biometano. Então, o produtor de biometano pode vender para essa indústria o biometano, né? E também entregar esse certificado para que ela possa lançar no seu inventário de emissões e assim essa indústria poder declarar que reduziu as suas emissões com base em um biocombustível e uma molécula de gás renovável, que é o biometano. Então, sem dúvida nenhuma, esse certificado vem compor um conjunto, uma série de ações para estimular, né, a produção de biometano. Muito bem, Marisa. A gente ainda tem alguns assuntos para tratar e para destrinchar um pouquinho. Tem iniciativas, por exemplo, como um aplicativo, né, desenvolvido para esse segmento do biometano. Mas eu preciso chamar um rápido intervalo. Vou pedir para você esperar um pouquinho, porque a gente vai voltar com todos esses assuntos, então, na volta, no próximo bloco, tá bom? Já volto com você aí. A gente então vai fazer o nosso rápido intervalo e eu quero só relembrar para você que está nos assistindo que para rever esse programa e outros também na nossa grade, onde, quando quiser, tudo na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube, o AgroMais TV. A gente vai fazer então o nosso rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Ação Sustentável. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. Nós vamos voltar então à nossa conversa no programa de hoje com a subsecretária de Energia e Mineração da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, a Marisa Barros. A Marisa já apareceu aqui com a gente mais uma vez no nosso telão. Marisa, a gente ali no primeiro bloco discorreu bastante aí sobre algumas iniciativas de vocês aí da Secretaria, do Governo do Estado de São Paulo, com algumas entidades internacionais, inclusive, para o desenvolvimento desse segmento de energias renováveis no Estado. E agora eu quero voltar nesse bloco falando sobre uma outra iniciativa também, uma novidade, né? Que é a questão de um aplicativo desenvolvido, pelo que eu entendi aí, pela Secretaria também em parcerias. Quero que você conte para a gente que aplicativo é esse, e eu sei que ele é direcionado aí ao setor do biometano, né? Enfim, de onde veio essa iniciativa também, o objetivo desse aplicativo? Conta para a gente. Essa pauta do biometano foi muito oportuna, a gente está falando agora do aplicativo, porque também a gente tem uma oportunidade aqui para destacar que é uma pauta de muitas mãos. Então, a gente está falando aqui do biometano,
que tem 80% do seu potencial no setor sucroenergético. Então, a gente também tem a Secretaria da Agricultura e Abastecimento conosco nessa pauta. O próprio aplicativo, né, foi feita uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, via Invest São Paulo, que é a nossa agência de desenvolvimento de competitividade. Atrás dessa pauta também tem a Secretaria de Parcerias e Investimentos, porque vinculada a ela tem a Artesp, que é o órgão regulador, que cuida do aprimoramento regulatório necessário também para desenvolver o potencial do biometano no estado de São Paulo. Então, é uma pauta construída a várias mãos, que tem aqui a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística como formulador de políticas públicas, né, capitaneando essa agenda. E o Conecta Biometano é um exemplo prático disso. Foi desenvolvido em parceria com a Invest, a partir das demandas, né, que a gente identificou no nosso planejamento, que a gente faz lá desde o início do governo, em que a gente tivesse um ecossistema virtual, né, em que os diferentes atores deste mercado de biometano pudessem se conhecer e se conectar. De que forma? Eu tenho nesse Conecta Biometano, SP, um espaço para cadastro de potenciais produtores, ou seja, usinas de etanol e açúcar que geram a vinhaça, que é a matéria-prima orgânica que vai servir de insumo para o biometano, os aterros sanitários, um espaço para cadastro dos comercializadores de biometano, de consultorias interessadas em desenvolver modelos de negócio, dos próprios transportadores da molécula, dos distribuidores, enfim, todo aquele sistema de todos os atores envolvidos no ecossistema de biometano, que passa também, por exemplo, pelas agências e bancos interessados em comercializar o certificado de garantia de origem de biometano, interessados em estruturar projetos de crédito de carbono. Então, aqui a gente faz isso de forma a reduzir a assimetria de informação e promover esse contato entre os agentes e, portanto, promover a realização de negócios. Então, é um instrumento que vem complementar todas as demais iniciativas no âmbito das políticas públicas. Hoje a gente tem quase 100 agentes econômicos dentro desse ecossistema virtual cadastrados e na nossa última apuração, inclusive a gente já tem relatos de agentes econômicos mostrando, evidenciando resultados positivos dessa ferramenta. Muito bacana. Então, só para a gente reforçar aqui para quem está nos assistindo, qual é o nome do aplicativo para quem estiver interessado, quiser baixar, quiser se informar melhor também, se cadastrar, inclusive. Qual é o nome do aplicativo? Conecta Biometano SP. Está disponível tanto nas lojas da Play Store quanto na Apple. Muito bacana. Você falou aí, durante a sua resposta, sobre um produto, um subproduto, digamos assim, que é a vinhaça. E aí a gente tem aqui, né, um programa muito direcionado para o agronegócio, ou seja, a vinhaça ela vem aí digamos assim, sendo um subproduto do agronegócio, né, produzido aí em canaviais, no segmento sucroenergético, sucroalcooleiro, enfim. Queria que você explicasse para quem está em casa, de fato, essa é uma das matérias-primas mais importantes, então, nesse momento, para a produção de biometano, não é? Sem dúvida alguma. O biometano ele é tão importante para o setor sucroenergético porque ele é uma solução que consegue unir, ao mesmo tempo, transição energética com economia circular. Né? A vinhaça ela é um subproduto da produção de etanol e açúcar e existe um limite de disposição dessa vinhaça, que é um resíduo, dentro do próprio sistema produtivo de etanol e açúcar. E aí,
olhando pra economia circular, esse resíduo orgânico, ele pode ser matéria-prima para produzir biometano, né, por meio da biodigestão. E isso não se limita ao biometano, né, porque eu posso ter, como subproduto da produção de biometano, o digestato, que ele vem a ser aí um fertilizante bastante útil na plantação e melhor do que a própria vinhaça, que hoje é usada como adubo orgânico. Então, tem toda uma série de aspectos positivos que levam ao produtor a se debruçar nesse assunto para fazer estudos técnicos econômicos e avaliar a viabilidade dessa produção de biometano. É importante que os produtores eles tenham esse entendimento e que eles vejam o biometano sim como uma oportunidade, inclusive dentro do seu próprio sistema. Então, hoje, o setor sucroenergético consome óleo diesel, seja nas suas máquinas, seja no seu transporte. Esse óleo diesel, ele pode ser substituído 100% por biometano. Então, você tem um custo importante aí da produção do setor sucroenergético, que é de óleo diesel, que pode ser substituído por um combustível produzido dentro da própria planta. E esse biometano, para além de substituir o óleo diesel dentro da planta de produção de etanol e açúcar, também pode ser vendido, né, para indústrias, pode ser vendido para a própria concessionária utilizar no fornecimento dos seus clientes, e essas indústrias podem utilizar no seu próprio processo produtivo ou então no seu transporte, para a descarbonização. Você no transporte está substituindo óleo diesel por biometano, você está descarbonizando. Na indústria você está substituindo gás natural por biometano, está descarbonizando. Óleo combustível por biometano. Outros combustíveis fósseis que emitem mais por biometano. Então, é um celeiro, é um terreno bastante fértil para desenvolvimento de um novo negócio que vai agregar valor à produção, porque o seu etanol e o seu açúcar também ficarão mais sustentáveis a partir disso. Então, assim, é uma agenda muito importante e que todo o setor sucroenergético pode contar com o Estado de São Paulo para ajudar nessa equação. Muito bacana. E por falar em estado de São Paulo, eu percebo, né, que é crescente o movimento e o investimento nesse segmento aí, nesse setor de energias renováveis, de produção de biometano. A secretaria como um todo, enxerga de fato potenciais socioeconômicos positivos? É um tipo de segmento ou é um setor que tem o potencial para impactar positivamente, tanto economicamente como socialmente, aí, geração de emprego, geração de renda? Há um movimento muito grande com potencial de expansão? É um, é com certeza, né? E a partir já do próprio estudo detalhado que fizemos em parceria com a Fiesp, isso já é demonstrado. Porque quando você investe, né, você constrói uma planta de biometano, né, você tem ali a geração de emprego e renda temporária por conta da obra, mas você também tem uma geração de emprego nas pessoas que vão trabalhar ali naquela planta. E são empregos qualificados, que fazem com que as pessoas ali naquela região, elas busquem essa qualificação para encontrar o seu espaço nesse setor, né? São engenheiros químicos, são operadores, são eletricistas, enfim, toda uma demanda de mão de obra para que essa planta de biometano opere. No setor de transporte, para dirigir esses veículos abastecidos com biometano, que é uma outra tecnologia, precisa de uma capacitação para trabalhar com esse tipo de carga.
Então é toda uma transformação que demanda pessoas. Demandando pessoas mais qualificadas, tem sim um impacto, social, social e local, né, e ambiental, como eu já falei, por conta da redução dos gases de efeito estufa. Isso para grandes projetos, mas se a gente levar também esta consciência da transformação de resíduos em biometano, como outras soluções, por exemplo, olhando para o agronegócio, em que você pode instalar pequenos biodigestores na região, nos sítios, nas fazendas, em que você utiliza esse resíduo que eventualmente viraria esgoto e seria despejado no rio, seja porque não tem ainda, né, um sistema de tratamento adequado, isso vai trazer também melhor qualidade de vida ali para aquela população. E não vai ser só o tratamento de esgoto, mas vai ter uma disponibilidade de um gás que eventualmente pode ser utilizado numa cozinha, substituindo uma lenha que de repente esteja sendo utilizado naquela cozinha, emitindo material particulado que faz mal à respiração, por um gás que é mais limpo, o biometano. Então, uma série de exemplos, claro que não existe uma solução única para cada problema, mas é um tipo de solução que ele pode ser adaptado para cada caso, desde pequenas propriedades rurais até grandes propriedades ligadas ao setor sucroenergético. Muito bem, Marisa. Olha, como eu disse, se a gente tivesse tempo, a gente poderia falar mais por meia hora aqui, pelo menos, por mais um programa, porque tem muito assunto dentro desse setor que é interessante a gente trazer para a nossa audiência. Mas nosso tempo é curto, então quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, ter apresentado um pouquinho dessas iniciativas e quero parabenizá-la aí, parabenizar todo o pessoal da Secretaria por esse trabalho desenvolvido aí no estado de São Paulo, viu? Muito obrigado pela participação com a gente e até uma próxima. Nós que agradecemos, Felipe, é um prazer estar aqui. A gente fica à disposição para outras oportunidades, para a gente falar cada vez mais sobre as concretizações aqui dessa agenda de biometano no estado de São Paulo. Valeu, Marisa. Muito obrigado mais uma vez. E a você de casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra aqui ao longo da programação. Até a próxima.